Boa noite, está no ar mais um programa Resenha Semanal. Endereçamos para esta altura saudações a si, estimado telespectador, que nos acompanha sempre aos domingos a esta hora, onde debatemos neste programa temas candentes da semana. E hoje não vamos fugir à regra, vamos falar sobre dois temas fundamentalmente. Vamos olhar a revisão do Sistema Nacional de Ensino. Conforme sabe-se, esta semana o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano anunciou, portanto, a eliminação de exames de segunda época e também das dispensas nas classes com exame. Sobre este assunto vamos analisar e também vamos falar sobre o recenseamento eleitoral. Temos como convidados António Mchanga, Mário Dixon e Miguel Mabote, a quem desde já endereço as minhas saudações, e a qualquer momento poderemos ter aqui o quarto membro, ou melhor, o quinto membro do painel, o Dr. Silvério Ronguane, que por razões de agenda não se encontra, portanto, no estúdio. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Resenha Semanal. Esta semana, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano anunciou medidas que criaram, portanto, uma certa agitação por parte dos alunos. Essas medidas consistiram, primeiro, na eliminação do exame da segunda classe. Consequentemente, o Ministério da Educação retirou, portanto, o exame de segunda época, a famosa recorrência, e também eliminou, portanto, as dispensas nas classes com exame. Portanto, a partir desta medida, todos os estudantes que estão nas classes com exame vão fazer exame, não há que dispensar, todos são sujeitos ao exame. E, de facto, é chamada única, não há segunda chamada ou recorrência. Como é que olham para estas medidas, tendo em conta aquilo que é o historial do Sistema Nacional da Educação no nosso país, vis-à-vis questões de qualidade e competitividade do ensino público em Moçambique? Sr. Mchanga. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Saudar os membros da PRM por ocasião do dia 17 de maio. Saudar as declarações do Presidente da República feitas no âmbito desse dia. Espero que o Sr. Presidente se envolva mesmo. Estamos a ficar sem tempo para aprovar a revisão constitucional. Há 2 meses que os chefes das bancadas assumiram o protagonismo de quererem ultrapassar as divergências. As comissões especializadas não têm um dossiê e estamos a assistir a um mundo de manobras dilatórias. Eu acho que se há problemas na comissão política contra o presidente Nyusi, a bancada parlamentar não pode ser usada, a bancada parlamentar da Frelimo, nem a chefia da bancada parlamentar da Frelimo, não pode ser usada por aquelas pessoas que o Nyusi os venceu quando concorreu como presidente da República. Sabemos que ele teve 2 grandes concorrentes, conseguiu os vencer, que se conforme até o Nyusi completar o mandato dele. Não podem usar a bancada para sabotar as iniciativas de paz que o presidente Nyusi está a tomar. Eu queria chamar a atenção, espero que as pessoas estejam a me ouvir e prestem atenção ao que eu estou a dizer, porque é absurdo o que aconteceu. A Assembleia foi solicitada várias vezes por presidente Guebuza, não acabou nem sequer uma semana para aprovar os documentos. Por que os documentos depositados pelo presidente Nyusi, que também é presidente da Frelimo, devem levar 2, 3, 4 meses? E as pessoas alimentaram o presidente da República com mentiras, colocaram o presidente a fazer discursos contraditórios à realidade, quando eles sabem o que é que estão a fazer. Em relação à questão que me colocas, é mais uma fraqueza, é mais uma vergonha. Vergonha maior para mim, porque a doutora Conceta Surtani foi minha colega na Assembleia da República, no outro mandato, voltou a ser minha colega agora. Fiquei satisfeito quando vi dizer que ela passa agora para membro da Comissão Política. Agora, a Comissão Política da Frelimo está a ser enfrentada por crianças por causa de medidas tomadas em cima de joelho. O ano letivo começou. Quando o ano letivo começou, o regulamento que imperava tem que ser o regulamento que tem que acompanhar o ano. Não se pode alterar o regulamento no meio do ano. O regulamento diz que toda criança que tiver mais de 14 valores em média tem que dispensar. Isso tem que ser cumprido. A regra diz que todo estudante que chumbar na primeira época menos de 3 cadeiras pode fazer recorrência. Isso tem que ser seguido. Se há medidas que a senhora ministra quer implementar
tenha paciência de aguentar este ano, começa a divulgar este ano e vai implementar essas medidas no próximo ano. O que vai acontecer com o Sistema Nacional de Educação vai ser um caos. Os exames de recorrência ajudavam a maior parte daqueles estudantes que se diz que estão a estudar por correspondência. Esses estudantes não podem entrar fazer o primeiro exame, porque nessa altura as salas estão encharcadas de estudantes. Então, estes entravam com os estudantes que reprovam na primeira época para as recorrências. Está-se a extinguir isso. Está-se a multiplicar o ensino à distância. Quer dizer, é uma contradição. É isto que eu dizia nas perguntas ao governo. O problema maior deste governo é que pisca à direita, vira à esquerda. Pisca à esquerda, vira à direita. Quer dizer, está a fazer um tipo de condução que não se aceita em nenhum canto do mundo. Muito obrigado. Sr. Mário Dickson, como é que olha para esta questão, essas medidas que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano anunciou? Obrigado. Boa noite, senhores telespectadores. Primeiro, deixem-me saudar ao município da Manhissa pelos 61 anos de elevação à vila e saudar especialmente pelo atual governo municipal, dirigido pelo senhor Luiz José Munguambe, com seu elenco. É um governo que trouxe muitas mudanças na Manhissa. Estou a falar da estrada Manhissa-Benguelém, que antes só passava trator, agora passa qualquer turismo. Estou a falar da estrada que vai para Timaquém. Estou a falar da estrada que vai para Maragra, via Maciana. Estou a falar da estrada que vai para Calanga. E também estou a falar, é o único município na Manhissa onde nós agora podemos chegar. Eles instituíram táxis automóveis, não chopelas, em que autorizaram os privados jovens para beneficiar-se de um financiamento local e comprar viaturas, automóveis ligeiros e transformá-los em chapas. E na Manhissa é frequente, quando se chega na Shoprite, encontrar muitos chapas que pode transportar da Manhissa para Maragra, da Manhissa para Palmeira, a um valor de 200 meticais. Está de parabéns. Espero que esse projeto dos taxeiros sejam educados, formados, de modo a ficar uniformizados e depois a respeitar a ética de ser taxeiro, que é abrir as portas para os passageiros. Também quero parabenizar pelo fato das casas de banhos que o município que construiu nos mercados de Galani e da Maciana, que dava muita falta, porque são mercados muito concorridos, atendendo e considerando que os dois mercados estão sob a fábrica da Maragra, que tem muita população, então ficava muito mal as pessoas fazerem necessidade ao ar livre. Está de parabéns, quero que continuem assim. E muito obrigado. Entrando no debate que está a me dizer, antes de responder, queria exortar ao meu querido deputado, meu cunhado, que os pontos que está a apresentar aqui, de que a ministra devia esperar para o próximo ano pôr em prática, ele como deputado, devia agora mesmo na segunda-feira procurar no gabinete da ministra colocar o assunto, nem que fosse em comissão, colocar o assunto e depois bloquear que esse decreto entre em função. Não fazê-lo por via imprensa. Via imprensa é politizar. É por isso que o meu querido cunhado é deputado e é por isso que recebe do erário público, é por isso que tem as imunidades diplomáticas que tem, é para poder zelar o teu trabalho. Observação bem feita, mas tem que ser na sede própria, não na imprensa. Quem te disse e falando diretamente que o gabinete do deputado é só apenas no gabinete do ministro? Eu estou a fazer o meu exercício de cidadania. As crianças não vieram queixar ao deputado, apareceram na rua, a imprensa deu-me a conhecer. Tenho que criticar, sim. E a ministra, se não rever o decreto, nas próximas perguntas ao governo, será chamada à Assembleia para vir explicar que brincadeira é essa. Muito bem, continuando, Sr. Mário Dickson. Falando sobre o decreto é bem-vindo, só peca num ponto. Primeiro,
devemos fazer a avaliação dos professores que nós temos do ensino secundário e do ensino primário. Saber se esses professores estão qualificados, capacitados de poderem transmitir tudo que o aluno precisa para, numa única época, num único exame, fazer exame passar. Porque se nós formos a ver, há muitos professores que não sabem onde é que fica a capital da província de Gaza. E se nós vamos numa escola, perguntamos ao professor onde é que fica a capital da província de Xai-Xai, enquanto Xai-Xai é a própria capital, ele fica calado, desde que não sabe. E se nós perguntarmos onde é que nasce o rio Save, onde é que nasce o rio Zambeze, onde é que nasce o rio Lúrio, eles não sabem. Então é preciso primeiro fazer essa avaliação dos professores, porque trata-se de uma reforma. Então, Mário, acha que esta medida ela foi uma espécie de colocar a carroça em frente ao burro? Devia primeiro fazer-se esse TPC que está a fazer neste exato momento a menção? Sim. Primeiro que devia fazer era fazer levantamento dos professores, um tipo exame dos professores, todo e dizer ao menos, uma organização interna que eles vão fazer, que é para saber quem é quem. E a seguir dali, então, introduzir esse decreto mais preparado de que vai entrar em função no mês X e que os alunos também fiquem preparados, porque trata-se de um único ano. E é isso que nós fazíamos no tempo passado, nos ensinos missionários do tempo passado, onde eu estudei, havia só um único exame. E você tinha que saber, o professor tinha que ter uma letra. O professor, para nós, era Deus, porque sabia tudo. E o nosso professor da nossa classe sabia tudo. Agora, muitas vezes a gente vai apanhar o professor no quadro. A letra que tem, é por isso que nós temos alunos na universidade que nem sabem escrever português. Então, porque esse é o processo que eles arrastaram a vir. Então, eu acho de que esse decreto é bem-vindo para melhorar o ensino, a qualidade do ensino no nosso país, mas tem que ser feito antecedido das medidas corretivas, que é para se entrar num processo que vai dar resultados almejados. Então, em outras palavras, está a dizer que este não é o momento certo para este decreto? Esse decreto não pode entrar no meio do período. Exato. Esse decreto tinha que entrar no início do período, tem que entrar, a gente abrir as aulas e a saber de que daqui o sistema é o X. Não podemos correr para assaltarmos os alunos, não podemos correr para assaltarmos os professores, não podemos surpreender ninguém, porque nós o país é nosso, não estamos a passar, não estamos a viajar. Portanto, esse decreto deveria sim ser preparado. Este ano seria ano de testar os professores para saber, aqueles que não estão preparados têm que voltar à escola para estudar. Muito bem. Sr. Miguel Mabote, qual é a sua análise em relação a este assunto? Bom, primeiro eu quero apreciar a atitude, não é? O desempenho do governo em relação ao sistema de transportes. Eu vi, portanto, a apresentação pública, portanto, de umas bombas adquiridas recentemente, que diga-se, de verdade, que poderão resolver, em alguma medida, os problemas de transportes, que apoquentam a cidade de Maputo e Matola, e outras cidades também. Então, isso é de louvar, quer dizer, elogiar, né? Não só podemos viver de críticas, mas quando as coisas estão bem feitas, temos que saber dizer que aí sim. Né? Agora, o que eu posso dizer aqui é que há um reconhecimento tácito, portanto, descalabro de alguns modelos de ensino, ensaiados ao longo dos 40 anos. Portanto, nós fomos ensaiando modelos, três modelos, mas que todos os modelos sempre nunca foram permanentes. Você está a perceber? Agora, este pode ser um reconhecimento de que não, estamos a falar. E estamos a falar de verdade porque quando começamos a ver o produto que sai no fim, a parte do sistema do ensino público e também privado, não é? Em Moçambique. É uma lástima. Temos pessoas, dizia aqui o meu colega do painel, que há um déficit muito gritante na escrita, mesmo na leitura. As pessoas agora estão habituadas
a terem preguiça na escrita. Não sei se está a perceber. Eu tenho acompanhado. Alguém quer escrever que estou sem dinheiro, escreve o algarismo 100 e depois escreve dinheiro. Então, as pessoas começam a ganhar hábito que para escrever o 100 de não ter, não é? É escrever sem algarismo. Quer dizer, há muitas coisas que estamos a cometer aqui. Eu próprio estou, já não eu estou, é estou. Estou, sim. As pessoas pensam que é aquela maneira que se escreve. Mesmo na escola escrevem assim. Agora, isso pode ser um reconhecimento tácito de que alguma coisa está a falhar. Agora, o que eu posso sugerir é que esta revisão, sistema, ou reformulação, melhor, deve ser acompanhada também com a revisão das condições salariais dos professores e as condições de trabalho dos professores. Não é? Porque vários modelos podemos ensaiar, mas se não há um acompanhamento, não há um alinhamento entre os modelos e as condições salariais dos professores, as próprias condições de trabalho dos professores, vamos culpar os modelos, mas o problema será a insatisfação dos professores. Também, se vamos satisfazer os professores, os modelos também, como que chama, não concentrar-nos com a atualidade, poderemos ter esse problema. Então é preciso alinhar. Mas não está a esquecer, por exemplo, se fala dos modelos e dos professores, está a esquecer também da razão de existência desses modelos, que são os alunos, que nós continuamos num país onde ainda temos dificuldades de salas de aulas, temos dificuldades de carteiras para as crianças, temos dificuldades do GIG, entre outras coisas. Exato. Quando falo de condições de trabalho do professor, só a resumir, são salas de aula, GIG, etc. Né? As condições de trabalho do professor. Mas também essa mutação, quer dizer, essa mudança, essa alteração das regras do jogo, no meio do jogo, não sei se está a perceber, acho que alguma coisa pode não estar bem. A menos que a Sua Excelência Ministra da Educação venha com uma fundamentação. O que é que aconteceu, não é? O que é que aconteceu de grave, mas gravíssimo mesmo, para justificar essa alteração no meio da época? Tem que fundamentar. Até pode ter as suas razões, mas tem que trazer essa fundamentação para o público. Percebermos, é quando podemos entender. Não sei a pertinência disso. Exato. Agora, porque caso contrário, isso será mesmo que defraudar, portanto, a expectativa de alguma classe estudantil, quer dizer, até a 12ª classe, etc. Não sei se está a perceber. E temos que perceber que o que as pessoas sabiam quando se inscreveram para a época escolar é que sabiam que, chumbando a primeira vez, tinha hipótese de recorrer. Então, isso foi, as pessoas foram se habituando a este sistema, essa maneira de fazer o ensino, e habituaram-se que, olha, se eu não passo agora, vou recorrer. E também, se passo com 14, não é? Estou dispensado. Então, é isto que tem que acontecer. Não havendo a fundamentação justificativa, não é? Da alteração deste sistema ao meio da época, isto tem que prevalecer até o fim da época. Então, esta é uma questão de justiça. Muito bem. Ok, vamos observar, portanto, um rápido intervalo neste primeiro tempo do Resenha Semanal. Eu voltarei no próximo bloco já com mais um interveniente aqui no nosso painel. Não sai daí, até já. Muito bem, estamos na segunda parte do Resenha Semanal. Vou pedir o comentário do Dr. Romuano em relação a esta questão que foi analisada no primeiro bloco do programa, que tem que ver com as mudanças que aconteceram, portanto, ou que vão acontecer, portanto, no sistema de ensino, que culminam com a retirada dos exames de segunda época, do exame na segunda classe, como também a obrigatoriedade de todos os estudantes que estão em uma classe com exame terem, portanto, que fazer o exame. Já não há mais dispensa. Doutor Romuano, como docente, há muito tempo, como é que olha para esta questão? Bom, eu olho com muita tristeza, porque o que está a acontecer é que, tanto a nível do governo, sobretudo a nível da educação, não estamos a ter muitas mudanças primeiro de pessoas, não é? Como sabemos
que já nesta legislatura vamos no segundo ministro, e se ainda era possível entender a mudança das pessoas, a rodagem, a conjugação disto e daquilo, a mudança do sistema, e de forma tão repentina como aconteceu, deixa de fato todos de boca aberta. É preciso lembrar que nós estamos a falar de educação das pessoas, estamos a falar de algo permanente, ou seja, aquelas crianças que forem mal formadas agora, vamos conviver com essa má educação por longos anos. Portanto, é preciso qualquer intervenção de fundo no Sistema Nacional de Educação, uma preparação, uma discussão mais alargada, pesar-se bem os prós e os contras e, sobretudo, haver oportunidade da introdução das mudanças. Pareceu-me que tudo isto não aconteceu, fomos todos apanhados em contrapé e acredito que o próprio sistema de educação, o subsistema do ensino secundário, ensino primário, também foram apanhados de contrapé. Portanto, não me parece que seja boa coisa, mesmo se algumas destas decisões já eram aguardadas, eram pedidas pelas pessoas, mas a forma, os processos, os procedimentos que foram usados, penso que não são os mais adequados. Então, significa que o nosso sistema de educação continuará a piorar, significa que a capacidade que nós gostaríamos de imprimir, no sentido de melhorar o ensino, no sentido de efetivamente quem for à escola aprender de fato, parece-me que por este andar não vamos poder chegar lá, porque na educação muda tudo. A cada ano mudam os manuais, mudam os atores, agora também começam a mudar as próprias leis, e ainda vem aí esta mudança do próprio sistema de educação. Portanto, parece-me que estamos a ter muitas mudanças, umas acima das outras, e que não estão a ser de forma adequada, assimiladas, compreendidas, e isto nunca vai trazer coisa boa. Nós continuaremos a ter o pior sistema de ensino na África Austral, continuaremos a pedir praticamente a formação dos nossos filhos na África do Sul, na Suazilândia, em Portugal, nos Estados Unidos. Por quê? Porque estamos a ser incapazes de montar um sistema de educação coerente. É preciso também começarmos a profissionalizar os setores, porque o que tem acontecido é que qualquer pessoa, em qualquer momento, pode ser transferido deste setor para aquele. Portanto, é preciso nós aprendermos que educação é para pessoas de educação que cresceram, viveram, conhecem a educação. E é preciso também aprendermos uma lição muito antiga, não é? Que, pronto, há autores que hoje põem em causa que valorizam muito as mudanças. As mudanças podem ser importantes, mas não há dúvida que a experiência mostra que permanecer com as mesmas regras, os mesmos procedimentos, às vezes atinge-se melhores resultados do que mudarmos hoje e amanhã. Portanto, parece-me que aqui está em causa mesmo, é até uma questão de filosofia. Eu, pelo menos, defendo que o repouso é divino, que a permanência nos mesmos modelos, a repetição, o tempo é que nos torna mais sábios. Estou menos interessado em abraçar, quando estamos a falar da educação das pessoas, experimentalismos, novas tentativas. Eu penso que é preciso efetivamente pensarmos melhor, se é possível ainda recuar-se, para se preparar melhor estas mudanças, para se socializar melhor estas mudanças, para se fazer uma reflexão mais profunda, de tal maneira que possamos educar as nossas crianças, possamos educar a nossa juventude, para que possamos ter efetivamente o tal Moçambique para todos, porque se nós continuarmos por esta via da inconsequência, da incoerência, como esta de se dizer, por exemplo,
de que não se pode, portanto, não se pode, como vimos na BER, admitir uma tolerância porque era ilegal, não tem base legal, e logo a seguir há uma norma com uma base totalmente ilegal da recolha dos cartões sem se explicar. Portanto, parece-me que são essas inconsequências, essas incoerências em que dissemos uma coisa, fazemos outra, que efetivamente não nos leva a bom termo. Queremos melhorar a educação, mas as medidas que são tomadas não são aquelas conducentes à melhoria da educação, pelo contrário, visam trazer mais confusão, mais areia nos olhos e mais atraso para o nosso país. Muito obrigado. Vamos agora mudar de tema ou de assunto. Vamos olhar para o orçamento eleitoral. Sr. Mochango, com que impressão, ainda que não haja um relatório já preliminar sobre os resultados do recenseamento eleitoral nas 53 autarquias, mas com que impressão ficou sobre este processo? Muito obrigado. Do ponto de vista do processo em si e também as metas que se pretendem ou se pretendiam alcançar. Este foi o pior processo eleitoral que eu conheci em matéria de orçamento da história de Moçambique democrático, pelo qual o presidente da Câmara lutou. Desde 1998, quem faz a previsão dos eleitores é o Instituto Nacional de Estatística. Fez o recenseamento geral em 97, então, a partir de 98 e 99, o universo eleitoral fomos dados pelos dados da estatística, onde ficou provado que metade dos residentes de uma determinada zona são eleitores ativos. Lamentavelmente, o mesmo processo foi andando. Em 2017, 2007, os dados que usamos em 2008 e 2009 fomos dados pela estatística. Agora, a estatística deu números, porque a Direção-Geral do Estado não conseguiu cumprir com seu mandato, porque distribuiu mal os mobiles, deu muitos mobiles à província de Gaza e Cabo Delgado, porque ninguém sabe dizer. Um exemplo muito simples. A estatística diz-nos que a cidade de Matola tem 1.600.000 habitantes. A cidade de Maputo tem pouco menos de 1.300.000. A cidade de Maputo, com poucos residentes, teve 191 brigadas de recenseamento eleitoral. A cidade de Amatola, com 1.600.000, teve 135. Fazendo a matemática, tem 66 brigadas de diferença. Por isso que a cidade de Amatola não conseguiu atingir as suas metas. A Amatola não vai passar a 57%. Se dizeres que teve 60%, estão a forçar, estão a mentir. E nós chamamos a atenção a isto, desde o primeiro momento não quiseram nos ouvir. Como é que a mesma estatística que falha na Matola foi acertar em Cabo Delgado, foi acertar em Gaza? Como é que a mesma estatística que falha em Nampula, falha na Zambésia, acerta em alguns pontos naquelas cidades onde, quando há votação, até os mortos acordam e votam? Então, este processo foi sabotado pela Direção-Geral do STAE, porque sempre houve um egoísmo pela parte do STAE de manter as suas representações nas províncias sem os técnicos e diretores adjuntos. Conseguiram manter isso e agora estragaram-nos o processo. Eu penso que aqui tem que se tirar ilações e responsabilidades políticas sobre a pessoa diretor-geral do STAE. Pôr o lugar à disposição e passar para as celas, para protegermos a ele, para ele não ser agredido pelo povo. Muito obrigado. Porque o que ele fez é um crime. Prejudicou eleitores, prejudicou pessoas em muitas cidades. E esses moçambicanos também têm os mesmos direitos daqueles que ele os deu. Muito obrigado. Samara Dixon, como é que olha para o orçamento eleitoral? Obrigado. O recenseamento aconteceu na medida do possível, pese embora não tenha atingido os desejos esperados. Os dados dizem que
Os números rondam entre 60% a 70%. Pude perceber-me disso num sítio eleitoral, num município, na Zambésia, onde estava planificado 28 mil pessoas, só recensearam-se 25 mil pessoas. E também pude perceber que no Chocwe também, onde estava planificado o número de 38 mil, só recensearam-se 30. Então, o recenseamento, tudo isso, muita população, muitos munícipes não foram se recensear pelo fato de saberem de que, recenseando-se, vão votar. E votando, vão legitimar alguém para os benefícios pessoais. Então, o voto é um meio que legitima as pessoas. E nós já estamos a ver constantemente que, por falta de instrumento legal que obriga as pessoas a cumprir os seus manifestos, as pessoas prometem durante as campanhas e, quando são eleitos, ficam 5 anos, nada fazem, mas durante os 5 anos, nunca param de se beneficiar dos benefícios que são consagrados na Constituição pelo cargo que estão a desempenhar. Então, o povo apercebeu-se disso. E o povo, tendo-se apercebido disso, e vendo que tudo fica na mesma, desde que começamos as eleições municipais, mesmo as presidenciais, as mudanças não acontecem, e que não há nenhum instrumento que obrigue um determinado município, ou um determinado partido, ou uma determinada direção municipal que parar ou reembolsar aquilo que ele prometeu não fez. Então o povo prefere ficar calado. Isso para não legitimar o enriquecimento ilícito das pessoas que vão se candidatar aos cargos. É isso que tem sido comentado. De que se nós vamos recensear, depois vamos votar, e depois de votar, as pessoas mais tarde passam-nos de carro, mais tarde mudam de casa, mais tarde tem 4 ou 5 carros nas casas deles e nós continuamos a andar no chapa, continuamos a andar no machibombo. Então é mais preferível eles votarem-se sozinhos. Este é um dos fatores principais que faz com que a população não se recensie. Isso também agrava-se quando nós temos um parlamento em que os parlamentaristas passam mais tempo a discutir assuntos deles do que aquilo que o povo tem. O parlamento está cheio de petições das pessoas que querem que os problemas deles sejam resolvidos. Mas fica-se 1 ano, só se resolve, fala-se disso durante uma semana. Isso não pode ser. Nós temos que passar a servir o povo, não nos servirmos. Quando o parlamento quer discutir os seus benefícios, isso é tudo rápido, mas quando é para o povo, não. Então, o povo está a dizer que, se for dessa via, então votem-se entre vocês. Isso não tem nada a ver com o povo da Frelimo, não tem nada a ver com o povo do MDM, não tem nada a ver com o povo da Renamo. Porque os deputados da Frelimo, da Renamo, do MDM, estão lá no parlamento, todos recebem, todos comem, todos os vereadores todos comem. Então o povo já percebeu de que aquilo não é o problema da governação da Frelimo, é o problema dos deputados. Porque, vamos lá ver, agora os deputados estão aqui. Sim, só nos aparecem, dois os deputados deles aparecem quando o lixo cai. Quando o lixo cai, os deputados aparecem. Quando a água encheu a vala de coisa da liberdade, os deputados aparecem. Agora que tudo está parado, os deputados não andam lá na população. Os deputados não estão lá. Então, se não estão lá, por que eu vou votar? Por quê? Eu tenho que viver por mim mesmo. Há muita gente que estão a chorar, tem dívidas no banco. O deputado, se andasse nas populações e escutasse os problemas, ia ouvir de que alguém teve algum negócio, mas caiu, mas tem dívida com o banco. Mas quer retomar. O deputado tem que ajudar.
O deputado tem que intermediar, o deputado tem que arranjar solução da população. O deputado não pode ficar satisfeito com gravata. O deputado não pode aparecer na gravata da população. Tem que aparecer com roupa de Jim, Rovororo, que é fato macaco. Tem que aparecer o deputado. E é isso que os nossos deputados não fazem. Então o povo, sendo assim, prefere também trabalhar à sua maneira, que se vote entre eles. É isso que está acontecendo. Muito obrigado. Ok, vou deixar para o próximo bloco os comentários do Dr. Ronguane e do Sr. Miguel Mabota em relação à questão do recenseamento eleitoral, mas também os deputados Silvério Ronguane e António Muxanga terão a oportunidade de reagir em relação a este posicionamento do Sr. Mário Dickson. Não sei daí, até já. Muito bem, doutor Ronguane, como é que olha para o orçamento eleitoral? Bom, é preciso despertar a população que tudo o que o Sr. Mário Dickson disse é mesmo para enganar as pessoas, para promover a abstenção eleitoral que vai beneficiar o seu partido. Eu quero dizer às populações, vamos votar mesmo que pessoas como o Mário Dickson pensam poder fazer as pessoas ficarem em casa no dia 10. Não vamos ficar em casa, vamos todos votar e votar efetivamente para que a nossa vida possa melhorar. Esta ideia de que as pessoas ficam em casa não é verdade, tanto é assim que todos sabemos que a Frelimo e o seu governo estão a promover neste momento ilegalidades que passam por recolher cartões, passam por obrigar os funcionários públicos nos mercados a se recolher cartões de forma ilegal. Para quê? Para efetivamente garantir que as pessoas não vão votar e eles apresentar esses cartões como votante. Portanto, isto é uma máfia. E é preciso também lembrar aos funcionários públicos todos que não se obedecem ordens ilegais. Há pouco tempo, como dizia, a ministra do Trabalho recusou-se, portanto, a despachar, portanto, a deferir um documento feito no município da Beira, alegando que não havia base legal. Ora, no ministério dela mesmo, também temos essas ordens de recolha de cartões. Temos os seus diretores, os seus chefes de departamentos, secções, a recolher cartões. Qual é a base legal? Portanto, estamos aqui perante uma fraude, perante, portanto, uma tentativa de enganar as pessoas. Eu quero pedir a todos os munícipes, em todas as cidades e vilas, para que, de fato, no dia 10, acorram as eleições e votem, e votar bem. Porque essa ideia de que, bom, os deputados não trabalham, se não votam, é falso. Quem deve governar é o executivo que deve executar. Se nós estamos nesta situação catastrófica que nós estamos, é por causa de ter um governo que governa mal. Não tem nada a ver com os deputados, porque esse, de fato, não governa. Quem governa é o executivo, e o Sr. Mário Dickson sabe muito bem disso, mas quer aqui enganar as pessoas. Portanto, se estamos nesta vida tacanha e triste, se tivermos este recenseamento desorganizado, portanto, se as pessoas não forem recenseamento em grande medida, é que houve um sistema montado para impedir que isso aconteça. E temos provas. Como é que pode me dizer que aqui em Catembe, onde o espaço é maior, portanto, há maior dispersão da população, há menos meios de transporte, tenha-se conseguido atingir mais eleitores do que aqui, por exemplo, na Somarshield, onde as mesas estão muito perto e as pessoas podem votar como é fácil. Portanto, houve sim um sistema montado para prejudicar os eleitores, para fazer com que os eleitores não pudessem efetivamente votar, como já ouvimos, aqui falou-se de choque, ultrapassou-se as metas, ao contrário, de fato, daquelas cidades onde já se sabe que as pessoas estão organizadas, já têm a consciência clara de que é preciso votar bem, nessas cidades houve uma grande sabotagem da votação. Ninguém pode me fazer perceber como é que na Manhissa, por exemplo, como é que na Maancha, onde há maior dispersão da população, há melhores pessoas de transporte, tem havido mais votantes que na cidade da Matola.
como é que podemos dizer que Inhambane é uma província muito grande, com a população muito mais dispersa, com dificuldades muito grandes de transporte, tenha havido mais, portanto, pessoas a votarem do que na cidade de Maputo? Portanto, não há dúvidas aqui, há provas bastante, e todo aquele que vier te dizer, dê-me o seu cartão, tem que recusar, e recusar porque estás do lado da lei. Ele é que está do lado das ilegalidades, das irregularidades. Dizer também, todo aquele que dizer que por causa dos deputados não vamos votar, é falso. Vamos todos votar e votar bem, porque só votando bem podemos mudar o nosso país. Vamos mostrar que esses esquemas de sabotar o recenseamento não são suficientes para um povo que está decidido a desenvolver e a trazer, de fato, o bem para o seu povo, para o seu país. Muito obrigado. Sr. Miguel Baboto, como é que olha para a questão do processo do recenseamento eleitoral? Bom, primeiro eu vejo que a tendência é regressiva, não é? As pessoas das primeiras eleições até estas em perspectiva, a tendência é de baixar sempre o número dos inscritos e, consequentemente, o número dos votantes. Agora, o que eu tenho a dizer aqui, nós temos que procurar encontrar as causas, não é? Disso, esse exercício que podemos fazer. Primeiro, não podemos pôr de lado a maturidade cívico-eleitoral das pessoas. Quer dizer, nós não podemos dizer que de 94 para cá as pessoas desaprenderam como se vota e como se faz o recenseamento. As pessoas sabem muito bem. Então, isso pode ter a ver também, por algum lado, essa maturidade cívico-eleitoral. As pessoas passaram a saber qual é o significado do voto. O que significa recensear para votar. E a segunda questão também, a tendência de retaliação por sufrágio. Essa tendência de devolver, quer dizer, pagar. Se eu votei, não fez o que prometeu, então a melhor forma de fazer pagar é não votar. É um pensamento. Há uma fasquia da população que pensa assim. Não sei se está a perceber. Não só para aqueles que estão no poder, mas também aqueles que estão na Assembleia, porque foram votados. As pessoas, quando votaram, disseram, não, eu voto neste partido para estar na Assembleia para fazer com que isto aconteça, dentro da minha perspectiva. Então, há uma responsabilidade também. As pessoas responsabilizam a quem eles votaram. E a outra, não precisamos de lupa para vermos isto. A outra questão é a agressividade social, quer dizer, em matéria do custo de vida. As pessoas agora estão mais interessadas em ver pontualmente o seu dia a dia, não é? Há pessoas que só por saírem do seu posto de trabalho, a vender crédito, a vender maçã, a vender maçaroca, para ir fazer recenseamento. Não sei se está a perceber. Ele quer ver o custo e benefício disso. Ou seja, podemos dizer que há aqui mais ou menos uma deterioração do contrato social, exatamente, tanto o governo e a população, do custo. Também há uma nova definição de prioridades. Portanto, ir recensear-se não foi prioridade para a população. É isso. Sim, o custo-benefício. O custo de eu sair daqui, qual é o benefício? As pessoas avaliam isso. Então, temos que ter isso em conta. E depois também, a outra questão é que eu fico admirado. Eu estou entre dois deputados aqui. Eles têm presença, portanto, nos órgãos eleitorais. Não sei se está a perceber. Exato. Eles estão na planificação de como é que o orçamento eleitoral vai ser. Exato. Eles estão na planificação como é que o processo vai decorrer. Exato. Eles vivem isso porque têm presença lá nos órgãos eleitorais. Então, eu lamento por este grito que eles vêm fazer aqui na televisão, não é? Enquanto têm prerrogativa de orientar os seus elementos que estão na comissão de eleições, por exemplo. Não sei se está a perceber. A encaminhar bem os processos. O MDM está lá representado, o Partido Trabalhista não está lá, a RENAM está lá representado.
Agora, não está nas... eu estou falando da comissão de eleições. Não está no SEI provincial. São terá a oportunidade de dizer alguma Não coisa. está no SEI provincial. São Miguel Mabota deixa só Miguel Miguel Mabota. terminar o ponto. Quem planificou foi o SEI provincial. Tá bem. Os partidos, conselho parlamentar, não tinham técnico no SEI provincial até o processo de orçamento começar. Portanto, se uma coisa não sabe, não faça isso. O Mufundisse, um gambe Espera. O Mufundisse, o Satã, não é? Espera. Então, não se mete na minha boca, senão vou te morder. Ah, também, pode não morder. É? Ok. Isso é o diabo é que faz. Mas é assim. O cristão não morde O pessoas. que eu vou dizer é assim. Eles estão frustrados, para mim. Os dois deputados estão frustrados. Porque eles têm presença na comissão de eleições. Não é? É lá onde eles deviam apresentar isso. Porque quando eles deixam de apresentar no devido fórum, não é? E vêm lançar aqui fumaça nos olhos do povo. Não sei se está a perceber. Isso significa outra coisa. Para mim, no lugar deles, eu não faria isso. Porque eu tenho um fórum onde eu apresento as coisas. Não sei se está a perceber. Exato. Eles têm representação lá na comissão de eleições. Agora, eles deviam, eu aconselho que eles façam isto. Exato. Mas que é verdade que as pessoas não foram se inscrever pelos motivos que atrás me referi. Ensinou. As pessoas não têm tempo, estão a atender mais às suas condições de vida. Há senhoras que vão vender farinha, no fim do dia vão comprar uma lata de farinha para comer. Portanto, os processos políticos deixaram de ser prioridade popular. Sim, estão a deixar de ser Estão a prioridade deixar de por ser causa da prioridade. maneira como a política é exercida, como a política é feita ultimamente. Ok, muito bem. Senhores deputados com assento na Assembleia da República e que também, por via disso, têm representantes na Comissão Nacional de Eleições, que dizer em relação a este processo? De uma ou de outra forma, vocês são intervenientes diretos deste processo. Primeiro dizer que quem lançou fumaça é quem pediu que analisássemos o tema. É a Miramar. E nós não estamos aqui como deputados, estamos aqui como analistas. Exato. Então, se o senhor Miguel Mabota quer discutir isso, terá que aceitar que eu te chame membro do Conselho de Administração da TPM, aquilo que o senhor negou de outra vez. Chegaram mais umas bombas, vai voltar para destruir. Eu penso que não é esse debate que temos que fazer. Nós estamos aqui como pessoas, temos que analisar os temas que estão a acontecer. Agora, se você sabe qual é a culpa que os nossos membros estão lá, diga que é a culpa do fulano e vamos verificar se esse é nosso membro ou não. Agora, o que o senhor tem que saber é que os membros dos partidos políticos só entraram nos níveis provinciais e distritais quando o processo começou. Quem fez a planificação, quem reconheceu os lugares sozinho foi o STAI provincial, porque nem havia comissão provincial. Se não sabe, fica a saber. Quem planificou tudo foi o STAI provincial, com o STAI nacional. Nessa altura não tinham técnicos dos partidos. Os técnicos dos partidos chegam lá, tudo já estava feito. Há uma situação que eu ouvi, alguém me ligou de Chocwe, que pode estar na origem da recolha dos cartões. No Chocwe foram imprimidos cartões sem nomes. Saem cartões sem nomes, com números, estão gravados lá dentro. O que se pensa? Pensa-se que, com base nesses nomes, porque para aquele que não trabalha, os nomes são entregues aos secretários baixos de quarteirões. Na Matola dizem que os nomes são entregues à administradora da cidade da Matola, porque eu tentei seguir este rastro. Onde é que levam os dados? Vão para um gabinete do governo que está à frente do Cinema 700. Então, o gabinete do Calixto Costa não está à frente do Cinema 700. Quem está lá é a administradora da Matola. É lá onde vão entregar os cartões. Penso eu que devem querer usar os nomes das pessoas para preencherem esses cartões. E essas pessoas que vão receber esses cartões vão madrugar para irem votar em nome dos verdadeiros donos dos cartões. Por quê? Porque, dada a vigilância que se fez em alguns sítios, não conseguiram trazer pessoas de outros sítios. Como, por exemplo, trazer pessoas de Moamba para virem receber na Matola, trazer pessoas de Maracó em outros sítios. Okay. Portanto, deixa-me concluir. Rapidamente. Aqui levanta-se uma outra questão do tipo de máquinas que nós temos e quem forneceu. Quem forneceu as máquinas é uma companhia ligada a um membro do Comitê Central do Partido Frelimo. Então, eu penso que a Comissão Nacional de Eleições, o STAI, deve aprender não irem comprar material eleitoral a um membro do Comitê Central de um partido que concorre. Porque isto vai criar problemas. Temos que encontrar pessoas neutras ao negócio.
Ok. As feiras de material eleitoral são internacionais. Em Moçambique ninguém fabrica mobiles. Por que não seja um concurso internacional para trazermos material de confiança e não este que vai poder nos criar problemas no futuro? Muito bem, muito bem. Somário Dixon, um comentário rápido mesmo, já estamos na reta final. Obrigado. Primeiro quero dizer, Aldão, que os mobiles estão a ser usados, são os mesmos que foram usados nos anos anteriores, estavam guardados no STAI ou no CNE. E quem forneceu? Pergunta ao senhor Mazanga, seu colega. Isso é bom dizer, não vamos mentir. Segunda coisa, é errado, senhor deputado, e é muito errado mesmo, vir aqui no público ouvir dizer de que os cartões foram recolhidos, ouvir dizer que o cartão não teve nome. É errado. Isso é os errado. Cartões foram recolhidos. Isso chama-se boato. Desculpa, os cartões foram recolhidos. Assim. Agora, não pode ser assim. Os cartões foram recolhidos. O que nós quisemos saber é onde é que são levados os cartões. Porque na Matola há dois governos. Há governo municipal, há governo da cidade. Disseram, vão ao gabinete que está à frente do Cinema 700. O gabinete que está à frente do Cinema 700 é o gabinete do administrador. Qual é o tracking que foi feito em relação, portanto, a este caso? Vamos ver, doutor Ronguano, rapidamente, estamos mesmo na reta final. Este assunto é sério. Um momento, há uma questão, sou jornalista, há uma questão. Disseram de que os cartões estão com o administrador. O que é que custou? O que é que custou? O senhor, como deputado, tem todo o direito e todo o dever consagrado na Constituição de pegar a pessoa que disse até no caminho do administrador. Muito bem. Vamos encerrar. Já estamos sem tempo. Dúvida de que já estamos sem tempo. Dos cartões. A recolha dos cartões é ilegal. Se nós estamos a combater a corrupção, não poder promover a corrupção eleitoral. Estão efetivamente a recolher cartões. Negar isso, Dix, é má fé. Todos sabemos que estão a ser recolhidas e não sabemos para quê. Portanto, é preciso parar com este processo. Isso, e o chefe... Muito obrigado, doutor Ronguano. Tem que juntar a sua voz. A prova é que nós temos muitas provas. Apresente prova. Meu irmão, você não pode roubar... De facto, na reta final de mais uma edição do Resenha Semanal, que nos acompanhou. Agradecemos então pela audiência. Infelizmente já não nos sobra mais tempo para comentar sobre esses temas. Aguardamos fazê-lo na próxima ocasião. Continuação de uma ótima noite de domingo e até a próxima.